Internauta, mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo mais espontâneo, né? Não que eu não tenha um roteiro para ele, mas vai ser espontâneo no sentido de que eu vou falar de várias questões, né? Aqui sobre o canal também. E como vocês sabem, a gente aqui no canal trabalha a questão do grego do Novo Testamento, né? O grego em geral, os bastidores, como o próprio nome do canal diz, né? Os bastidores do Novo Testamento, que envolve temas relacionados ao Novo Testamento já. Estudamos hebraico antes de chegar no grego, estudamos hebraico, mas não sou um especialista em hebraico, não domino hebraico, não conheço hebraico suficiente para estar opinando e debatendo com os outros, nada disso, né? Apesar de ter sido a primeira língua que eu estudei, né? Antes de chegar aqui no Novo Testamento, no grego, né? Então é isso, como vocês sabem, a gente comenta grego. Quando você comenta grego, e aqui eu vou estar falando de alguns temas assim, em geral, né? E também algumas dificuldades, alguns acertos no canal, alguns erros, algumas questões, algumas dificuldades que a gente tem, mais ou menos essas questões aí. E isso é um vídeo que interessa simplesmente as pessoas que acompanham o canal. Os que não acompanham não é um vídeo que claramente não interessa. Então você que chega nos vídeos, você assiste ali, clique e assiste 3 segundos. Esse vídeo não é para você, desculpa, não é. Você que assiste ali 1 minuto e tal, a gente vê uma pessoa assiste ali 1 minuto ali do vídeo, né? Às vezes um vídeo longo assiste 1 minuto. Essas pessoas não eram nem para estar aqui porque elas só atrapalham o canal, atrapalham o engajamento. Essas pessoas não eram para estar aqui, desculpa, não é, né? Esse vídeo não é para você, o conteúdo do canal não é para você, desculpa, pode ser amigo, pode ser desconhecido, pessoas que eu nunca vi, não é para você o canal, né? Então, desculpa, vaza, né? Vai. Porque fica só atrapalhando, a pessoa clica aqui, aí assiste 1 minuto, não tem vídeos que você consegue ver que a pessoa nem assistiu ao vídeo, né? Então você tem situações ali bem complicadas, né? Como é que você sabe que a pessoa não assistiu ao vídeo? A pessoa começa a comentar coisa que você comentou no vídeo, em outra situação, e ela dá outra explicação, ou então ela dá a mesma explicação que você deu, comentando do mesmo assunto do vídeo. Então assim, você sabe que a pessoa não assistiu e essas coisas são chatas, né? Então vocês sabem que a gente comenta aqui muito questão de grego do Novo Testamento, né? E nessa questão, quando você comenta grego, que é uma língua assim antiga, né? A gente poderia dizer até uma língua morta no sentido do recorte do koiné, né? Não conheço pessoas que falem koiné, não sei se existe em algum lugar, não conheço, né? Então, em termos de língua viva, né? Não é uma língua que não tem mais falante, né? Você tem Grécia, Chipre, você tem algumas regiões aí que falam o grego chamado grego moderno, né? Conheço amigos que moram na Grécia, conheço amigos que falam grego fluentemente, enfim, não vem o caso aqui. Mas quando você é um brasileiro, por exemplo, né, você é alguém distante daquela língua, e uma língua que está, um recorte que está aí há 2000 anos, então é uma coisa bem complicada, você tem que ter muita coragem. Então eu tenho muito mais coragem do que conhecimento, né? Então dos meus amigos, conhecidos que estudam, eu talvez seja um dos mais novos, assim. Quando eu comecei a estudar grego, por exemplo, alguns amigos meus já eram professores, davam aula e tal, e hoje a gente bate papo junto, comenta, compartilha, troca figurinhas, né? Mas assim, eu sou muito mais corajoso do que o que realmente eu sei de grego, né? Porque você tem, como eu digo, você tem muitas pessoas excepcionais em grego aqui que você nem sabe quem são. Não tem canal no YouTube, não comenta vídeo, não comenta nenhum texto grego, não tem nenhuma contribuição nesse sentido. Às vezes tem uma obra publicada, beleza, às vezes não. Às vezes tem publicações fora do Brasil, publica para fora, mas em geral você não sabe quem é, nem mesmo a galera do grego vai saber. Se eu citar um nome assim, sabe quem é fulano e tal? Não sei, né? Então algumas pessoas eu conheço por causa de relacionamentos. Então, como tudo na vida, você vai tendo relacionamentos, né, você vai conhecendo outras pessoas que estudam grego, dessas pessoas você vê a lista de contatos dessa pessoa, no sentido, os relacionamentos dessa pessoa, e aí você vai criando uma rede, né, você vai criando aí o network, né, uma rede de relacionamentos dentro dessa questão, e você vai conhecendo pessoas da área, né, pessoas ali que às vezes não são conhecidas, mas são pessoas de uma formação assim extrema, robusta, né, gigante. Então é isso, acredito que eu tenha muito mais coragem do que realmente conhecimento, né? Como eu sempre digo, em termos de alguém que não está ali comentando, aí você tem, por exemplo, a questão de que tem gente que tem coragem, né? Não tem coragem de comentar,
às vezes tem uma formação boa, mas não tem coragem de comentar, né? Porque quando você comenta aí, você tem a ideia de uma formação, você vai receber muitas críticas, na verdade. Então você tem várias críticas, você arruma muitos inimigos, você arruma inimigos com amigos, né? Você arruma, pessoas começam a te ver como concorrente do espaço, alguma coisa, essa baboseira que você encontra aí. Então essas pessoas terminam que de alguma forma se tornando, ver você como inimigo, né? Então nesse sentido você tem essa dificuldade. Então alguém que coloca a cara aqui, né, no YouTube, né? Eu já tenho uma longa experiência de YouTube, de outros canais também, já tive canais maiores do que o que eu tenho hoje, né? Canais de 9 mil, 8 mil, canais que os vídeos davam 100 mil visualizações, 90 mil, 50 mil e tal, que é numa área mais geral, né, área de concurso e tudo mais. Então já tenho uma longa experiência em YouTube, né? Mas só a questão do grego é muito específica, é um assunto específico, é um assunto que nem todo mundo gosta, né? Tem gente que gosta do Novo Testamento, mas não gosta de grego, que já é um recorte muito pequeno. Se a pessoa gosta de Bíblia, por exemplo. Então, é muito diferente de uma pessoa que gosta de Bíblia e uma pessoa que só gosta do Novo Testamento. Uma pessoa que gosta do Novo Testamento, ela já tem um recorte bem menor, né? Ou seja, você já tem um público menor de alguém que gosta só do Novo Testamento. Agora, imagine pessoas que gostam do Novo Testamento e não gostam, por exemplo, do grego do Novo Testamento. Então, as pessoas que gostam só do grego do Novo Testamento é um público ainda menor, né? Então, canais desse jeito, você tem uma dificuldade grande para subir, né? Para começar a ranquear. Então, demorei muito tempo para chegar nos 2.000 inscritos, até mesmo porque parei de publicar em muitos períodos, né? Deveria ter continuado. Teve um momento que meu canal estava crescendo assim absurdamente, né? Começou a crescer e crescer de uma forma absurda. Era um dos 3 canais assim dos nossos amigos, um dos 3 canais que mais crescia. Depois ele deu uma parada, né? E aí eu abandonei um pouco o barco, assim, e depois retornei. Mas é isso, o canal, por se tratar de grego, mais especificamente, tem lá uma dificuldade. Então tem essas questões. E a questão, por exemplo, que você tem no Brasil, uma dificuldade muito grande concernente à formação. Você não tem essa noção, essa formação que você tem, por exemplo, na língua inglesa, né? Língua inglesa que eu foco mais Estados Unidos, Canadá, mais especificamente, né? Que ali você tem muitos vídeos, os caras que têm PhD, os PhDs na área, passaram 30 anos no instituto, na universidade, dando aula de grego. Às vezes de um único livro, o cara passou 30 anos dando aula de grego de João. Os caras estão lá comentando. No Brasil você não tem isso. Para você achar um vídeo de um cara que tem uma formação em doutorado assim na área, você vai andar muito, muito, muito. Eu digo porque eu conheço essa praia aí, eu conheço esse conteúdo aí. Você não vai encontrar. O que você vai encontrar no Brasil, e assim como em outros lugares assim, que tem essa dificuldade que o Brasil tem, é exatamente mais amadores que comentam sobre grego. Pessoas que têm uma formação superior, né, às vezes em língua portuguesa, tal, essas coisas, e aí se aventura a comentar grego. Beleza. São pessoas que têm uma formação em outra área qualquer superior, né? E essas pessoas vão estar a comentar grego. São pessoas que têm a formação na área da linguística, que aí migram, faz um mestrado, por exemplo, né? Os raríssimos casos que o pessoal faz, por exemplo, você vai para a área da linguística, faz o mestrado em linguística e na hora do curso, né? Da monografia, dissertação, a depender do país, esse nome muda. Esse pessoal ele pega e migra para a questão do Novo Testamento, faz uma análise em cima de algum texto do Novo Testamento. E aí você tem um mestrado em linguística, que esse mestrado ele foi feito, né, com análise em cima do Novo Testamento. E é isso, como uma língua, né, pegou uma língua antiga aí e fez a análise, e é isso. E aí, raramente você tem uma formação. A formação que você tem aqui, que você observa e vê em alguns casos, é uma especialização, em que o sujeito faz uma especialização de 300 e poucas horas, 400 e poucas horas, especialização em teologia, com ênfase em alguma outra coisa, que depois tem uma ênfase em Novo Testamento, que depois tem uma ênfase em grego. Isso é uma especialização, ela já é um conteúdo limitado, ou então
um conteúdo que te direciona para uma área da tua formação, né? Você vai se especializar numa área da tua formação. Esse é uma especialização mais correta, assim, mais que dá embasamento. E aí, quando você tem essa questão que o sujeito não tem uma formação na graduação, em Novo Testamento, em grego, essas coisas, aí ele corre para fazer uma especialização em outra coisa e depois uma ênfase lá no final que dá uma ênfase em grego. Você já vê que não, você não tem, por mais que você queira dizer, eu tenho uma formação, eu sou especialista, então não é a mesma coisa. Você não tem a graduação em grego, que depois fez uma especialização em um grego de João. É totalmente diferente, né? Porque você se afunilou. Eu tenho um grego geral, numa graduação de 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos e meio. E depois eu me especializei em um tipo de grego ali, um grego específico, grego de João, de Mateus e tal e tal. É diferente. Sou especialista num tipo de grego. Outra coisa é eu ter um diploma, um certificado de graduação numa coisa que eu não tenho nem graduação. E não é uma coisa focada, não é uma especialização de 1 ano em grego. É uma especialização de 1 ano em teologia ou então em outra coisa que não tem nada a ver e uma ênfase em tal coisa. Então isso não te dá uma boa formação. Pronto, resolvido essa parada. Aqui no Brasil você tem poucos institutos, poucos lugares que você poderia encontrar mestrado em Novo Testamento. Eu estou falando pouco para não dizer outra coisa, né? Você tem alguns institutos aqui, por exemplo, né? Que você tem alguns cursos de grego. Então, curso de grego hoje você tem em muitos lugares. Em alguns institutos grandes, em alguns micros, né? Você não sabe nem o que é, nunca viu, não tem registro, não tem nada, enfim. Tem curso aí de grego, de hebraico e tudo mais. Mas, em geral, em termos de formação mais acadêmica, mais séria, você tem essa dificuldade aqui no Brasil. Então, as pessoas que comentam o grego, 90% ali, são pessoas, em geral, digamos, amadoras, né? Pessoas que estudaram, têm um conhecimento, muitos têm um conhecimento excepcional em grego, porém não tem aquela chancela do grego, né, da universidade ali e tudo mais. Então, nesse sentido, você tem exatamente essa realidade. Então, o canal ele começou a crescer muito, depois ele deu uma queda e aí a gente está, hoje o canal ele voltou a crescer. Então, você que acompanha o canal, que gosta do nosso canal, que com certeza chegou no minuto 12 aqui, né? Os demais eles já deram no pé. Então, o que você pode contribuir com o canal hoje, né? A gente não pede dinheiro, não pede Pix, nada dessas coisas, não vende curso, não tem negócio de membro e tal. O que você pode contribuir com o canal é deixando um comentário nos vídeos, deixando um joinha e nos grupos que eu não esteja, você compartilha com alguém ou amigo que você acha que vai querer. É a única coisa que você pode fazer para contribuir com o canal. Eu acho que a minha parte eu estou fazendo, né? Então a gente publica muitos vídeos aqui, comentários assim, às vezes de 20 minutos, assim, comentários de 40 minutos, 1 hora. E esses comentários eles não são fáceis de serem feitos. Não é só pegar um texto e sair comentando. Não, a chance de você cometer um erro, de você deixar alguma coisa interessante fora que poderia ser colocado ali é grande. Eu pego um texto em grego e digo assim, eu vou comentar esse texto aqui. Aí eu pego esse texto e digo, esse aqui vai ser rápido. Eu abro o texto aqui e vou comentar isso. Aí daqui a pouco eu começo a olhar outra coisa. Puxa aqui, eu vou olhar. Passou um dia eu tentando comentar o texto e eu não comentei porque vai aparecendo mais coisa. Então é isso. Será um vídeo mais assim de comentários gerais e a forma que você tem de ajudar o canal exatamente se inscrevendo no canal, deixando joinha, deixando um comentário. O comentário é importante, né? E não é um comentário fajuta que você, legal o vídeo, mas você não assistiu nada, é só para dizer que você tá ali, não é isso. Comentou, achou uma coisa que é importante, comenta ali sobre aquilo, se não gostou também comenta, aqui do aberto, no YouTube é aberto, que é a rede aberta. Então, plataforma aberta aqui, você comenta e diga o que você achou. Isso você está ajudando o canal no engajamento e para que mais pessoas conheçam o canal. Então é isso, essa é a forma que você tem de ajudar o canal. Daqui a pouco a gente vai estar mandando mais um vídeo aí sobre o grego de João 1 e 6. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui.